30 segundos para a sua pergunta. Índio, a questão do meio ambiente no Rio ela é dramática. Você veja que a mensagem das Olimpíadas foi sobre o meio ambiente e não se cumpriu aqui nenhuma meta ambiental. Nem no Complexo Lagunar da Lagoa, nem na questão do resíduo sólido e muito menos no saneamento que atinge fundamentalmente as comunidades carentes da nossa cidade. Qual é a sua proposta? Jandira, obrigado pela pergunta. Eu cheguei a ser secretário de Meio Ambiente do Estado durante 2 meses. E nesse período eu tirei do papel o projeto que existia e que estava lá há muitos anos, caminhando devagar, com problemas jurídicos, a limpeza do complexo, dragagem do complexo lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Na sequência, infelizmente, o Estado quebrou e não conseguiu avançar. A gente chegou a ir lá, lançar a obra, avançar nessa direção. Também uma outra obra que eu tirei do papel foi em Alcântara, em São Gonçalo. É um trabalho sério na área justamente de saneamento. 200 e tantos milhões numa área grande de São Gonçalo, porque você não vai conseguir limpar a Baía de Guanabara sem você fazer o trabalho de saneamento, naturalmente. Continuar jogando esgoto lá dentro não resolve nunca o problema. Mas, efetivamente, eu queria que você que está em casa agora entrasse de novo lá no Facebook para conhecer o trabalho que eu tenho para o meio ambiente na cidade do Rio de Janeiro. Um aplicativo onde você vai poder participar e dizendo, não só acessando os pontos adequados da cidade, os rios, as lagoas, os parques, as praças, enfim, mas também ajudando a gente a cuidar desses espaços. A ideia é um governo participativo, onde você faça parte dele. Eu vou inverter essa pirâmide. Hoje o prefeito está aqui e a sociedade embaixo, esmagada. A ideia é fazer o contrário. O prefeito trabalhando para você ter uma vida melhor na cidade. Mas eu quero que você diga o que é importante para a gente poder ir corrigindo dentro da prefeitura. Veja, Índio, um dos temas que eu considero importantes na temática do meio ambiente é a questão de fato do saneamento. Que ela tem impacto nos empregos, ela tem impacto na saúde, ela tem impacto na vida real das pessoas. Eu olhando aqui para essa Câmara, eu falo para o pessoal, inclusive, da Zona Oeste, da área popular da cidade do Rio de Janeiro, da Zona Norte do Rio. Lá na Zona Oeste foi contratada uma empresa chamada Foz Águas, que arrecadou 620 milhões e não cumpriu o seu papel no esgotamento sanitário, o que é muito grave. Não há uma preocupação no Rio de Janeiro em fazer uma articulação metropolitana, porque é impossível limpar a Baía de Guanabara sem sanear a Baixada Fluminense, tão sofrida também quanto a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nós precisamos resolver o problema do lixo e tratar o lixo como algo a ser tratado de uma forma diferente. Precisamos incentivar, inclusive, a energia solar, a começar pelas escolas. E é engraçado que o PMDB de Cunha, de Temer e de Romero Jucá queira falar de corrupção num momento como esse do debate. Olha, a responsabilidade da Lagoa Rodrigues de Freitas é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu quero limpar efetivamente a Lagoa Rodrigues de Freitas para você poder nadar nela. É um absurdo a Lagoa Rodrigues de Freitas ainda continuar poluída do jeito que está. A gente sabe que melhorou, graças a Deus, graças, aliás, a recurso privado, mas não foi ainda o suficiente. Então, avançar ali. E atrás do JBIC, que é aquele recurso do japonês lá, enfim, que há muito tempo foi prometido, para avançar com a obra que o Estado não conseguiu mais avançar, daquele complexo lagunar de Barra e Jacarepaguá. Também uma área importantíssima, a Baía de Sepetiba, que está toda dentro da cidade do Rio de Janeiro, um lugar lindo e belo, e que periga virar a Baía de Guanabara. A gente tem que intervir de imediato para que isso não aconteça. Até Boto Rosa, infelizmente, está morrendo lá. Muito obrigada, candidato Índio da Costa. Pode continuar aqui, candidato, por favor? Pela ordem do sorteio, agora é o senhor quem faz a próxima pergunta. Eu vou sortear o tema aqui, o senhor pode continuar por aqui. O tema vai ser legado olímpico. O senhor escolhe fazer a quem essa pergunta? Legado olímpico, eu vou perguntar ao Molon. Por favor, candidato Alessandro Molon, pode se aproximar? Pode fazer a pergunta. Candidato Molon, muito se prometeu nesse período das Olimpíadas. Eu acho que a gente avançou, né? A Olimpíada foi muito bonita, de fato, mas tem 42 mil crianças fora da creche. A violência no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas foi muito pior do que no período antes das Olimpíadas. A gente sabe que daqui a pouco o Exército vai embora. Infelizmente, a gente vai ficar aí a ver navios com tanta promessa de segurança, de melhoria e tal. Como é que você vê o legado olímpico da cidade do Rio de Janeiro? Índio, muito obrigado pela pergunta. Para responder esse tema, é muito importante que você que nos acompanha em casa saiba que outras cidades que realizaram Olimpíadas fizeram de uma forma muito diferente, muito melhor para a cidade. Por exemplo, a cidade de Londres, que realizou as Olimpíadas justo antes do Rio de Janeiro.
Londres escolheu a região mais pobre da cidade, a mais degradada, aquele lugar onde tinha mais desemprego e violência, e resolveu construir ali o Parque Olímpico. O PMDB, do Pedro Paulo, do Eduardo Paes, decidiu construir o Parque Olímpico numa das áreas mais ricas. Foi uma perda enorme de oportunidade. Quantos lugares aqui no Rio de Janeiro, não é mesmo, poderiam ter sido escolhidos para a construção do Parque Olímpico? Agora a gente tem um monte de equipamentos e o desafio agora é a manutenção desses equipamentos. O que eu acho que ficou de bom das Olimpíadas foi a gente perceber que a cidade pode ter uma experiência muito melhor de turismo. Aquela quantidade de turistas que tinha aqui deve ser o ano inteiro, devem ser os 4 anos da próxima prefeitura. E esse é meu compromisso com você. Apostar no turismo para gerar emprego e renda. Você deve estar preocupado com o seu emprego. O desemprego aumentou muito do último ano para esse ano aqui no Rio de Janeiro. Com o turismo, a gente vai oferecer mais empregos. Outra experiência boa que ficou das Olimpíadas foi a percepção de que a cultura nas ruas enche as ruas e faz das ruas mais seguras. Eu também vou apostar nisso como prefeito. Olha, eu quero dizer para você que eu reconheço o esforço e a competência com que foi feita as Olimpíadas. Mas as Olimpíadas é basicamente um evento. E deixar aqui consignado, garantido para você, que eu vou concluir todas as obras que a atual prefeitura interrompeu por falta de recurso. Manter todos os equipamentos olímpicos que foram feitos e que agora têm que ser aproveitados. Ouvir a sociedade para saber o que você acha melhor de cada equipamento desse. Porque não dá para governar sozinho, não dá para fazer de maneira isolada. Muito se falou de IPTU e de segurança aqui. Eu fico feliz de ter trazido para essa campanha eleitoral o tema da segurança pública desde março do ano passado, quando eu propus que saísse a Polícia Militar do comando da Guarda Municipal, quando informei que a Guarda Municipal tinha que ter um novo papel de acordo com a Lei 3.022, e assim por diante. Eu fico feliz de ver a relação também hoje dos candidatos com o IPTU. Também vou cancelar o movimento ilegal do IPTU, sobretudo nas zonas do Rio de Janeiro, e também não tem controle. Feliz ser copiado, porque assim a gente avança com aquilo que a cidade precisa. Sua tréplica. A realização de grandes eventos é uma aposta da Prefeitura do Rio de Janeiro para gerar emprego e renda. E o último grande evento acabou. Certamente você está se perguntando o que vai ser da gente. Onde é que eu vou conseguir emprego? Como prefeito, eu vou redirecionar a economia da cidade. Eu vou apostar em obras públicas na área da construção de moradias, no centro da cidade sobretudo, e também na área de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto para toda a cidade. Isso gera muito emprego. Além disso, eu vou apostar na economia criativa, na economia da cultura, música, teatro, arte, dança, em startups, empresas de inovação, turismo, de lazer e de negócios, moda, design e gastronomia, bares, restaurantes e alta gastronomia. Candidato Índio da Costa pode voltar para o seu lugar. Candidato Alessandro Molon pode ficar aqui. O senhor é o próximo a fazer a pergunta sobre esse tema, Uber versus táxis. A quem o senhor escolhe fazer a pergunta? Perguntar para o Osório. Candidato Carlos Osório, então, pode se aproximar. Osório, eu vejo esse tema de Uber e táxi com grande preocupação, porque eu vejo uma promessa demagógica do candidato do prefeito dizendo que vai impedir o funcionamento do Uber na cidade. Eu já vi de vários taxistas que eles sabem que é impossível fazer isso. Eu proponho uma medida honesta. Eu vou regulamentar o Uber, ouvindo taxistas e toda a população, com foco na qualidade do serviço e na sua segurança. O que é que você pensa a respeito dessa minha visão? Molon, obrigado pela pergunta. Olha, eu conheço muito bem esse tema. Eu fui secretário de transportes dessa cidade por 1 ano e 4 meses. E eu posso dizer com absoluta franqueza a você que está me assistindo. Esse tema do Uber e do táxi não vai ser, você tem razão, Molon, não vai ser resolvido com bravatas e piadas ouvidas do candidato oficial. Não é verdade. Ele, se não fez até agora, o taxista sabe como é que ele vai ter a moral de dizer que vai proibir o Uber. Nossa proposta é muito concreta e objetiva. Nós vamos regulamentar o Uber baseado no interesse da sociedade e da mobilidade urbana. Porém, nós vamos incluir um limite na quantidade de carros, regras claras e cobrança de imposto. O que acontece na rua do Rio de Janeiro hoje é muito injusto e a gente tem que regulamentar isso. Você imagina um táxi que faz 4 vistorias por ano, ser obrigado todo dia a ser fiscalizado e do outro lado da rua tem um carro com placa do interior do estado, com um motorista que nunca ouviu falar no Meier, na Ilha do Governador,
ou em Copacabana, dirigindo com pneu careca, sem nenhuma condição de segurança. Isso não é justo. A regulamentação vai trazer um equilíbrio nessa área no Rio de Janeiro, vai permitir que o Uber, que hoje funciona com base numa liminar, esteja regulamentado nas regras da Prefeitura e fazer avançar. Molon, a mobilidade urbana é coisa séria e precisa ser tratada com responsabilidade e não com bravatas. Além de fazer uma regulamentação séria, honesta, transparente e com a participação de todos de Uber e táxi, eu vou enfrentar os outros problemas da mobilidade. Você aí deve estar se perguntando, mas e o meu ônibus, que passava perto da minha casa e não passa mais? A Prefeitura redistribuiu as linhas de ônibus com base em um estudo que ninguém conhece. Ninguém sabe quem fez. Falta de transparência total. Eu sei quem fez esse estudo. Só podem ter sido as empresas de ônibus, pensando no lucro delas, não no seu interesse. Como prefeito, eu vou redistribuir todas as linhas de ônibus da cidade a partir de um estudo feito por uma universidade pública, com a sua participação. Você vai ser ouvido. Além disso, eu vou procurar estimular a construção de moradia no centro da cidade. Gerar emprego perto de casa, por exemplo, na Zona Oeste, e construir casa perto do emprego, no centro da cidade. Para você não gastar 4, 5 horas por dia, sem conseguir sequer ver a sua família nos transportes péssimos do Rio de Janeiro. Como prefeito, eu vou mudar isso. Molon, com relação ainda à questão do transporte, essa questão da regulamentação e da racionalização das linhas de ônibus é um escândalo. E você precisa, e eu como prefeito, no dia 1º de janeiro de 2017, nós vamos suspender esse processo, nós vamos baixar um decreto determinando que seja tudo revisto e depois nós vamos mudar ouvindo as pessoas que utilizam o transporte público. E eu queria dizer para você uma coisa muito importante. Eu não sou um político tradicional. Eu não tenho nenhum rabo preso e nem cacique político. Eu fiz minha vida na iniciativa privada e não enriqueci na política. E quero dizer a você, carioca, que tenho a independência de tomar todas as atitudes para fazer que a cidade trabalhe para você e para a sua família e mais ninguém. Podem voltar para os seus lugares, candidatos. Obrigada. Agora é a vez de Marcelo Crivella vir fazer a pergunta sobre o tema que eu vou sortear aqui agora. E o tema será empregos. Freixo. Candidato Marcelo Freixo, por favor. Freixo, você sabe que nós estamos com um problema de desemprego crescente no Brasil e no Rio de Janeiro. Isso afeta muitos jovens, isso afeta muito negros de 16 a 24 anos, isso aflige as comunidades carentes. Eu queria saber a sua proposta para a gente melhorar o nível de emprego na cidade do Rio de Janeiro. Olha, Crivella, obrigado pela pergunta, mas dizer para você que esse jovem que tiver na idade escolar, a prioridade da gente é fazer com que ele possa estar numa escola de qualidade, de tempo integral, que essa escola recupere o seu sentido. Agora, é verdade que a gente vive uma crise grande e o Rio de Janeiro, mais do que qualquer outra cidade, foram 20 mil postos de emprego que nós perdemos por incompetência do PMDB. PMDB de Eduardo Cunha, de Sérgio Cabral, de Pedro Paulo. Então, é fundamental que a gente pense numa alternativa econômica, que falta, inclusive, criatividade para esse governo do Rio de Janeiro. Você tem a possibilidade da economia colaborativa, que no centro da cidade, sem dúvida alguma, poderia gerar emprego, renda e dar solução à zona portuária, fazendo com que ali também fosse espaço de habitação popular, principalmente. Você tem os polos gastronômicos hoje, que representam, Crivella, na economia do Rio de Janeiro, quem mais emprega jovem, que é a pergunta que você me faz objetivamente. Não há nenhum outro setor, 25% dos jovens empregados na cidade do Rio de Janeiro estão trabalhando em bares e restaurantes. É fundamental que tenhamos parceria com esse setor, que a gente possa chamar esse setor, mas qualquer parceria com a iniciativa privada tem que ter o benefício e o interesse do poder público também, que hoje a gente não tem. Muitas das relações público-privadas do governo PMDB, o benefício é só para as empreiteiras. Nós queremos abrir polos gastronômicos onde a gente mais precisa de emprego para a juventude. Então a gente pode dar estrutura, mas vamos pensar e planejar esse lugar, planejar a cidade a partir daqueles que mais precisam, que são esses jovens desempregados hoje. Freixo, você tocou no ponto certo. Não se pode servir a dois senhores. Ou você faz política ou você enriquece. Quando se mistura essas duas coisas, o escândalo é inevitável. Você tem razão. Só no Parque Olímpico são 1.200.000 metros quadrados. Aquilo agora pertence às empreiteiras, duas delas da Lava Jato. Eles podem usar 40%. 40% de 1.280.000 metros quadrados são 480.000 metros quadrados. Ali o metro quadrado construído vale R$10 mil. Eles aumentaram o gabarito de 12 para 18.
Isso dá 90 bilhões de reais. 90 bilhões de reais e o prefeito diz que não há dinheiro público na questão das PPPs da construção da Olimpíada. Imagina, são 3 vezes o orçamento da cidade e a gente não tem parcerias para fazer, por exemplo, Zona Franca Social, para usar o poder estratégico de compra do município para encomendar uniforme de gari, uniforme de guarda civil, uniforme de escola nas costureiras da comunidade. Só se tem dinheiro para a empreiteira, para os interesses escusos. Sua réplica. Olha, o Rio de Janeiro se transformou numa das cidades mais caras do mundo. E você que vive aqui sabe disso. A gente paga muito de aluguel, paga muito de comida, paga muito de transporte. E a prefeitura tem responsabilidade sobre isso. Na verdade, não é a lógica do mercado. Uma sociedade que personifica muito o mercado acordou calmo, o mercado foi dormir nervoso, despersonifica aquelas pessoas que mais precisam do poder público. Transporte é caro, porque a FETransport faz o que quer, porque os empresários de ônibus mandam nesse governo, porque não tem poder público para determinar quanto vai custar a passagem e onde que você vai ter linha de ônibus funcionando, onde não vai ter. Alimento, a gente poderia produzir alimento na Zona Oeste e fornecer aqui. Nós queremos uma cidade de direitos e não uma cidade que só sirva a quem ganha dinheiro com ela. Obrigada, candidatos. Quero chamar aqui agora o candidato Flávio Bolsonaro. É a sua vez de fazer a pergunta sobre o tema que será orçamento municipal. O senhor pergunta para quem, candidato? Orçamento municipal. Pergunta para o Índio. Candidato Índio da Costa, por favor. Pode fazer a sua pergunta. Índio, com exceção do candidato do governo, todos nós acreditamos que o orçamento do município vai muito mal das pernas. Basta nós olharmos alguns pontos, como o FUNPREV, o PREV Rio. Como é que você vai fazer para sanear o orçamento do município do Rio de Janeiro? Bom, nesse momento eu queria falar sobretudo para você, servidor público municipal, que me conhece bem, os secretários de administração durante 5 anos da Prefeitura do Rio de Janeiro. No período, como vereador também, onde defendi os aposentados, pensionistas da Prefeitura, acabei com aquele desconto dos 11%, na época que o prefeito era o prefeito César Maia. Naquele período, houve a devolução e o não desconto a partir de então. A gente capitalizou a Previdência, deixou 2.445 bilhões em caixa. O discurso do governo agora é que está tudo bem, que tem dinheiro para tudo. Mas, a rigor, estão devendo 300 milhões para as empresas que fizeram a obra e não cumpriram o contrato. Tem cerca de 100 milhões para o VLT e não estão querendo reconhecer a dívida, para ver se consegue chegar no final do ano e pagar o 13º do servidor. Olha, o meu governo não vai ser assim não. Eu vou inverter essa lógica e o servidor público é que vai trabalhar. Não são os partidos políticos que vão dizer como que devem funcionar as secretarias, como que devem funcionar as ocupações dos cargos de comissão. E para você, que é eleitor aqui da cidade do Rio de Janeiro, eu queria falar um pouco da minha experiência. Como secretário de administração, eu tinha cerca de 400 cargos em comissão, extingui a metade, fiquei com 204. Uma economia de 300 milhões de reais por ano, que eram 1.200 servidores. Botei na ponta 700 servidores e fiquei só com 500 servidores. A gente passou a entregar os nossos produtos, enfim, serviços, com muito mais rapidez e simplicidade. E é isso que eu quero fazer na Prefeitura agora, com os servidores valorizados. Me preocupa muito a realidade orçamentária do município a partir do ano que vem. Só em 2015, o déficit nominal que a Prefeitura virou o ano foi de 4,6 bilhões de reais. Quando nós olhamos para o FUNPREV e para o PREV Rio, que hoje estão com caixa zerado, e em 2008 tinham mais de 2 bilhões de reais em caixa, esse é um sintoma de que a Prefeitura realmente não vai bem do orçamento. Eu quero me comprometer aqui também, com você, servidor. Quero lhe dar a garantia que eu vou pagar o seu salário em dia, que eu vou reestruturar essas fontes de receita, tanto do FUNPREV quanto do PREV Rio, esse órgão que é da assistência do município e que paga os inativos e pensionistas. Eu não vou permitir que aconteça com o município do Rio de Janeiro o que está acontecendo no governo do Estado. Isso é uma falta de respeito, é um descaso com aqueles que dedicaram as suas vidas pelo serviço público. Então fica aqui o meu compromisso, que eu vou recuperar esses institutos para garantir os direitos aos servidores do município. Olha, a Prefeitura do Rio tem mais de 100 cargos efetivos que perderam função. Estou falando de categorias funcionais. São mais de 100. Cerca de 20 mil pessoas que perderam a função na Prefeitura do Rio de Janeiro, porque ao longo do tempo a administração foi se modernizando e essas pessoas ficaram sem função. Estou falando de datilógrafos, vassoureiros, acendedor de lampião a gás, coisas que já não têm mais função
mas existe ainda servidores nessas funções. Eu vou reintegrá-los num grupo menor, incorporá-los em categorias funcionais mais amplas, para poderem trabalhar nas escolas, nos postos de saúde, nas clínicas, nos hospitais, junto com o servidor administrativo na GECAP. A gente tentou naquela época e não conseguiu, mas agora, como prefeito, pode ter certeza que a gente consegue. Obrigada. Quero chamar agora o candidato Marcelo Freixo para fazer a próxima pergunta. E o tema da próxima pergunta será saneamento básico. Pedro Paulo. Por favor, candidato Pedro Paulo, pode se aproximar. O tema é saneamento básico. Até que enfim, né? Candidato, o Rio de Janeiro hoje convive com quase 30%, cidade do Rio, quase 30% de pessoas sem tratamento de esgoto. Vocês estão há bastante tempo no poder. O seu partido tem defendido, inclusive, a privatização da SEDAI. E vocês, quando entraram na Rocinha, anunciaram a construção de um teleférico e não de saneamento básico. O que você tem a dizer sobre o tema? Olha, Freixo, em primeiro lugar, concessão é diferente de privatização. O que nós defendemos na prefeitura, o que nós fizemos na prefeitura foi a concessão. E avançamos no saneamento. Sabe como, Freixo? Em parceria, não com radicalismo. Entramos em acordo com o governo do estado, assumimos o saneamento, sabe de onde? Da zona oeste da cidade. Metade do território, nós fizemos uma concessão à iniciativa privada. Sabe quanto nós tínhamos de tratamento de esgoto em 2008? 5% somente dessa região. Hoje, 31%. Até o final do ano, vamos chegar perto de 50%, acelerando o saneamento a partir da concessão à iniciativa privada. Sabe quanto nós reduzimos de esgoto que vai para a Baía de Guanabara, que nós tratamos de esgoto? A sua cidade, uma Niterói de esgoto. Quase 600 mil famílias tivemos o esgoto tratado. Isso é usar a competência, isso é usar a iniciativa privada sem qualquer tipo de preconceito e trabalhando com a iniciativa privada de forma inteligente para que a gente possa avançar no saneamento. E a minha proposta, como prefeito, é avançar para a P4, que é Barra e Jacarepaguá, e depois em seguida para uma área muito importante também, que é a Periferia Norte, a P3.3, onde fica Fazenda Botafogo, Acari, Honório Gurgel, também trabalhar aquela região, porque o saneamento ali ainda é precário, com o mesmo modelo, com a iniciativa privada. Nós vamos avançar no saneamento também nessa região e essa é a minha proposta. Bom, vocês que estão em casa acabaram de assistir o Planeta Pedro Paulo. Isso só existe na sua narrativa. Isso não existe. Fala de uma maneira que... Silêncio, por favor. Fala de uma maneira como se a Baía de Guanabara tivesse resolvida. O contrato que ele está falando da AP5, que é de uma concessão, vale a pena. E aí, eu sei que não tem transparência alguma, Pedro Paulo, na gestão de vocês. A gente não consegue ver contrato, é um horror. Mas queria que você disponibilizasse, então, o contrato de concessão da AP5, que vocês vão ver um ponto muito importante. Nesse contrato, que a prefeitura acha que é o que há de mais moderno, está escrito lá que a concessionária não tem obrigação de fazer saneamento nas áreas chamadas de risco, que são os lugares que mais precisam de saneamento. Ou seja, eles pensam no saneamento na lógica do lucro, porque é assim que eles pensam a relação com a iniciativa privada e não de quem mais precisa. Por isso que vocês entraram na Rocinha e anunciaram a construção de um teleférico, porque vocês vivem em outro planeta. E os moradores da Rocinha disseram, não, a gente quer saneamento básico. Aprende a ouvir. Vamos ouvir a réplica. Silêncio, por favor, candidato. Vamos esperar a plateia se acalmar para a gente poder ouvir a réplica do candidato Pedro Paulo. 45 segundos, candidato. Freixo, você precisa sair da Praça São Salvador. Você precisa sair da Zona Sul. Você precisa conhecer a Zona Oeste. Por exemplo, você está falando de áreas de risco. Vila Aliança está ali passando o esgoto nessa região da Zona Oeste. Você precisa conhecer a estação de tratamento de esgoto que fica ali em Magalhães Bastos. O que ela trata de esgoto de toda aquela região de Grande Bangu e que permitiu a aceleração do saneamento. E fazer de forma inteligente, com parceria, onde o esgoto da Zona Oeste, metade a água fica em posse da SEDAI e a outra metade reverte no mesmo território. Freixo, a gente tem que olhar a questão do saneamento de forma séria, sem preconceito com a iniciativa privada, utilizando os melhores mecanismos para que a gente possa avançar no saneamento. Agora na Barra da Tijuca e Jacarepaguá, em seguida na Periferia Norte. Muito obrigada, candidato Marcelo Freixo. Candidato Pedro Paulo segue aqui, que é o próximo a fazer a sua pergunta. E o tema é segurança. O senhor escolhe perguntar a quem sobre segurança? Eu vou insistir com o Bispo Crivella.
Por favor, então, candidato Marcelo Crivella, pode se aproximar. Peço mais uma vez silêncio à plateia para a gente ouvir a pergunta sobre segurança. Bom, Crivella, mais uma vez, eu te daria a oportunidade de falar sobre segurança pública de forma objetiva. Certo. O que você vai fazer com a Guarda Municipal, principalmente nas áreas de maior risco, como vai trabalhar em parceria para que a gente possa garantir segurança, assumindo uma responsabilidade, não só com a Guarda Municipal, mas também as outras políticas de segurança. Por exemplo, iluminar melhor as ruas para que a gente possa melhorar a segurança. A sua oportunidade de falar sobre segurança. Vou falar, Pedro Paulo, mas não posso deixar de citar que o pior problema para a segurança da nossa cidade é a falta de respeitabilidade dos políticos. Recentemente, quando foi entregue uma casa para uma senhora pobre, se inventou uma história absurda de canguru perneta. Silêncio. Pedro Paulo, quando as autoridades não se dão respeito, sabe o que acontece? É uma metástase, é um câncer. Policiais vão buscar arrego de traficante. Outros viram milícia para explorar pobres, porque vem uma autorização implícita de políticos que misturam política, não com religião, como você me acusa, mas política com corrupção. Política com corrupção, com enriquecimento ilícito, com apropriação indébita, Pedro Paulo. Você tem idade para ser meu filho. Eu penso a você, mude de partido, procure um novo rumo. Silêncio, por favor. Consiga, Pedro Paulo. Sai desse grupo. Quem sabe amanhã, cuidando de si, você também pode se candidatar para cuidar dos outros. Esse é o grande problema da segurança do nosso Rio de Janeiro. As autoridades perderam a respeitabilidade, Pedro Paulo. Discutir guarda, discutir iluminação pública não é tão relevante quanto a corrupção dos líderes políticos do Rio de Janeiro. Crivella. Bispo Crivella, mais uma vez você não respondeu a pergunta. Eu acho que você ficou um pouco nervoso em dissociar do Bispo Macedo da Universal e principalmente se dissociar, Crivella. Gente, peço silêncio. Vamos interromper o tempo do candidato Pedro Paulo. O senhor vai ter o seu tempo na íntegra, candidato. A gente vai esperar. Então, mais uma vez, eu apelo à plateia que faça silêncio em respeito aos candidatos, em respeito de quem está em casa tentando acompanhar o raciocínio dos candidatos aqui. Vamos lá, o senhor vai ter o tempo completo da sua resposta. Muito obrigado. Candidato. Pode começar. Olha, Crivella, mais uma vez, sem responder o tema sobre segurança pública. Eu vou aumentar o efetivo da guarda de 7.500 homens para 10.000 guardas. Vou colocar eles nas ruas, nos 15 principais pontos, bairros como Recreio, Irajá, Taquara, que precisam da guarda municipal equipada. Nas áreas de menor risco, ela sozinha, bem equipada e treinada. Nas áreas de maior risco, ela vai trabalhar em parceria com a Polícia Militar, como nós estamos fazendo no Centro Presente. A Prefeitura coloca 15 milhões de reais e nós garantimos a segurança da cidade. Agora, Crivella, você vem falar para mim de com quem acompanha, com quem você está andando. Fica parado para ele, não passa o tempo. Por favor, nós estamos controlando o tempo, candidato. Por favor, nós estamos controlando o tempo. Pode continuar, candidato Pedro Paulo, por favor. Olha, Crivella, Bispo Crivella, você tem que saber o seguinte, Crivella. Você fala de quem está acompanhando, você está com um garotinho na tua aliança, Crivella. Você está com ele vai ser o seu secretário de segurança. Ok, candidato Pedro Paulo, agora sim o seu tempo acabou. A gente concedeu novamente 1 minuto para a sua réplica. Eu sei, mas nós estávamos controlando o tempo e agora ele avisa então que acabou. Temos aí 45 segundos para a tréplica do candidato Marcelo. O povo do Rio está preocupado. É se o Eduardo Cunha vai ser o seu secretário de Fazenda. Você pediu licença 2 vezes para votar a favor dele. Vocês estão envolvidos no Lava Jato, no Petrolão. Vocês estão envolvidos em todos os escândalos que humilharam a sociedade do Rio de Janeiro. Não há explicação para isso, Pedro Paulo. Eu te aconselho, mude de partido. Estão te usando. Eles estão te usando para ver se ganham. Olha, eu quero o tempo de volta, porque tem uma desequilibrada aí que não deixa de falar. Vamos interromper o tempo. O senhor parou de falar quando ainda restavam 15 segundos.
Então a gente vai, 20 segundos na verdade. Eu peço mais uma vez à plateia, por favor, silêncio, para a gente ouvir os últimos 20 segundos da tréplica do candidato Marcelo Crivella. O PMDB quebrou o Estado. Nossos aposentados e pensionistas não têm certeza de receberem o salário. Se continuar desse jeito, a prefeitura quebra também, Pedro Paulo. Esse governo faliu e é hora de trocá-lo. E é isso que o povo do Rio de Janeiro vai fazer no dia 2 de outubro. Muito obrigada, candidatos. Carlos Osório, por favor, é a sua vez de fazer a pergunta. O senhor só não pode perguntar ao candidato Índio da Costa, que já respondeu 2 vezes nesse bloco, e o tema é saúde. Eu vou perguntar para a candidata Jandira Fegali. Por favor, candidata, pode se aproximar. Sua pergunta. Jandira, saúde é um tema muito sério. Nós temos visões de Rio de Janeiro e de Brasil muito diferentes. Você representa o projeto do PT, que quebrou o país, jogou 12 milhões de brasileiros no desemprego. Um projeto que saqueou, faliu e quase extinguiu a Petrobras. Só essa semana, Jandira, tivemos 2 ex-ministros da Fazenda dos governos Lula e Dilma presos. Com que histórico você vai cuidar da saúde pelo que você representa e que vocês fizeram no Brasil? Bom, Osório, eu vou falar de saúde com o meu histórico. Até porque você não tem muita condição de falar do Brasil, de quem apoiou o Fernando Henrique. Aliás, ele está na sua campanha, diferente de Crivella e Pedro Paulo, que escondem Michel Temer, né? Mas quem quebrou o Brasil foi Fernando Henrique, na sua época, onde o desemprego era muito maior do que é hoje e as delações premiadas sobre Aécio Neves respondem por si só. Vou falar do meu histórico porque eu sou médica. Eu trabalhei anos seguidos em emergências, CTIs e cuidando de coração de criança. Eu falo para você, mãe, eu conheço a sua dor e a dor do seu filho. Aqui, sem desmerecer ninguém, Osório, se juntar todos vocês não têm 1% da minha experiência na área da saúde. São anos e anos de trabalho e estudando gestão pública no campo da saúde. Eu não vou permitir que equipes faltem médicos, enfermagem e outros profissionais. Eu vou contratar. Eu vou garantir que as clínicas da família tenham o 3º turno, o turno da noite. Eu vou garantir que uma mulher, principalmente a mulher pobre, não morra de parto, que ela vai ter total assistência, inclusive para o seu filho. Eu vou garantir que a habitação, o saneamento, as condições de vida melhorem para que as pessoas possam viver melhor. Vou combater o mosquito, que é foco de endemia ainda do século XIX. E vou garantir, fundamentalmente, com o meu trabalho, a defesa da vida e da vida das pessoas dessa cidade. Jandira, eu tenho muito orgulho do legado de estabilização da economia e de boa gestão que eu represento. Eu também não tenho dúvida nenhuma, e você em casa certamente também não tem, que o Brasil estaria muito melhor se nós tivéssemos vencido as eleições em 2014. Com relação à saúde, nós temos que ter absoluta prioridade. A saúde do Rio de Janeiro está largada. Infelizmente, a Prefeitura retirou recursos da saúde que eu vou devolver. Saúde pública vai se resolver com gestão e, principalmente, com atenção e foco. Eu não vou fazer uma ponte, um viaduto, um túnel no Rio de Janeiro enquanto as pessoas não tiverem sido bem atendidas na saúde. E digo a vocês, em casa, temos que resolver a questão do CISREG e dessas filas intermináveis. Temos um projeto, a Clínica de Especialistas, e também vou, no primeiro dia de governo, baixar uma auditoria em todas essas organizações sociais que, infelizmente, só servem para levar o dinheiro da saúde e não atender a população de maneira digna. Eu quero aqui, Osório, concordar com 2 propostas suas. A primeira é exatamente auditar essas parcerias de OS, que já tem muitas denúncias de corrupção e superfaturamento. E uma segunda questão, a alteração total do CISREG, que hoje virou uma legenda maldita para a sociedade. Não funciona. A fila do hospital foi transferida para casa, numa espera angustiante, sem especialista e sem exame. Nós vamos resolver isso. Mas eu queria também dizer aos profissionais de saúde que nós vamos fazer o plano de cargos e salários deles. Que isso é fundamental que seja feito para valorizar o profissional que está lá na ponta, heroicamente defendendo a vida. E, por fim, dizer o seguinte: você apoia um governo que quer a reforma da Previdência, quer tirar direito de aposentado, quer reduzir a pensão das mulheres e quer fazer com que as pessoas com deficiência tenham reduzido o seu benefício. Isso não é um bom legado para a cidade nem para o país. Muito obrigada. Assim nós encerramos, então, o segundo bloco do nosso debate. Daqui a pouco os candidatos voltam a fazer perguntas sobre temas livres. Até já.